Tem que encostar. Bem, vamos à lei de conservação. Bem, lei de conservação. A lei de conservação ela dá andamento, né? Depois dos flagelos destruidores, a gente tem a lei de conservação. A lei de conservação, ela é... Primeiro assim, na hora que você vê, poxa, conservação é lei, não estou entendendo o que é isso, né? A lei de conservação, ela está ligada ao instinto, e à inteligência. Ao instinto e à inteligência. O instinto, o que é o instinto? O instinto são aquelas coisas, é uma força, né, uma capacidade que a criatura tem de fazer algumas coisas sem a necessidade de raciocinar, sem a necessidade de pensar, sem ter outro tipo de coisa a não ser uma força que nos impele a fazer aquilo. Por exemplo, respirar. Nós não, né? Peraí, deixa eu parar de falar que eu tenho que respirar. Deixa eu piscar, exato. Piscar, respirar, o coração bater. Nosso coração bate aí que está na hora de se bater. A gente não. Então tem coisas, são certas forças que contribuem para a conservação da vida, né? Da conservação daquela energia, do nosso fluido vital, o consumo desse fluido, ele se dá através do quê? Essa conservação de uma força instintiva, que é o próprio instinto. Então esse instinto, ele está em nós, ele começou em nós desde o início da criação, então a gente está lá no mundo mineral, ele vai se aprimorando. Então, na planta, quando você vê a planta, né, você tem lá uma plantinha, né? Tá aqui, tem uma florzinha, né? A florzinha também é a mesma coisa, ela faz lá a fotossíntese dela, retirando os nutrientes dela, a força do sol e os nutrientes da terra, mas ela não fica pensando, tipo, nossa, preciso do nutriente aqui na terra, deixa eu vir agora. Não, peraí que eu tenho que... Quer dizer, a força o sol está para cá, se você olhar, as plantas sempre se viram para a direção do sol. Por que elas fazem isso? É tudo o que é instinto. São forças da própria natureza que impelem a que o ser humano, seja ele em qual reino da criação esteja, eles vão sendo levados a executar certas tarefas que mantêm a vida, a conservação. Então, todos nós que somos hoje espíritos encarnados, na nossa escala de evolução para anjo, nós passamos por todos esses reinos desenvolvendo esse instinto. E o instinto, ele primordialmente, ele nos coloca em qual sentido? A parte de instinto, quando nós estamos ainda na fase do animal, né? É um instinto que ele é pura e exclusivamente virado para as necessidades fisiológicas. Então, seja na procriação do animal, né? Seja em procriar, seja em alimentar, não é? E seja na própria defesa, né? Se proteger. Da proteção dele, né? Então, é o medo, né? Então, quer dizer, a força do instinto do animal, ele é muito provido para isso, para as necessidades fisiológicas e para o medo de conservar a espécie e procriar. Então, essa vida instintiva, se você falar assim, poxa, mas tem uns animais que parece até que pensam, né? Sim, eles estão no rudimento da inteligência, mas ainda não passou a ser inteligência. Por quê? Porque ainda estão desenvolvendo o princípio inteligente lá no animal, justamente desenvolvendo todo esse instinto que virá a ser no futuro o quê? Uma inteligência. Então, através dessas necessidades primeiras que apresenta, né, o instinto, a gente vai treinando a criação do espírito que irá desenvolver a inteligência.
Inclusive, a doutrina espírita nos ensina que quando é que ocorre essa mudança? Quando o homem deixa de ser animal e passa a ser homem, é justamente quando ele compreende Deus. Ele entende que existe um Criador, ele entende que, opa, isso aqui não foi... Aí ele já não é mais animal. Ele já deixa de ser animal e já vira um homem que está indo para encarnar no planeta primitivo, mas ele já não é mais animal, apesar de ter muita característica ainda do animal. Então, essa necessidade que começa no instinto, ela vai desenvolvendo, né? Ela vai crescendo em nós, justamente no quê? Na observação desse desenvolvimento do que é esse instinto. Esse instinto, ele é maquinal, né? Você precisa ter aquelas atitudes instintivas. Então, quando você vê as aves, por exemplo, o que acontece com as aves? Você já reparou que quando elas vão procriar, elas procuram sempre o local em que elas nasceram? Coisa mais interessante, né? Por que será isso? Você tem o planeta Terra e você tem aves que vivem uma parte do ano lá na Europa, mas elas vêm ter a cria delas aonde? Aqui no Brasil, por exemplo. Isso. Então elas atravessam o oceano, que é o período de reprodução. Que é o período de reprodução delas. Aqui elas têm alimento na quantidade certa, aqui elas têm a condição, a temperatura para que os ovos se fecundem, e aí depois, quando eles crescem, o que ela faz? Voltam para a terra dela. E elas fazem esse ciclo. Isso é inteligência? Instinto. As baleias também procuram águas mais quentes. Tudo é instinto. Você fala assim, mas não, é que elas pensam, não pensam, é instinto. É totalmente uma lei da natureza, é a lei de conservação sendo trabalhada e sendo desenvolvida no primórdio daquele que vai ser um espírito inteligente. Então, essas coisas são bem amarradas. Como é que vai acontecendo essa mudança? Vamos lá, para a gente poder entender essa questão. Você tem quando você tem um animal, ele tem um instinto. Vamos simplificar para ficar uma coisa bem básica. Aqui você tem. Como é que eu vou desenhar um animal aqui? Puxa. Caramba, Manuel, você quer desenhar o quê? Eu quero desenhar um animal e um homem. O homem é fácil, ó, tem um bonequinho, tá aqui o homem, tá certo? Certo. O homem. E agora o animal, como é que eu vou desenhar? Como é que eu vou desenhar o cachorro? Vem para fora das orelhas, dá para parecer um cachorro. Meu Deus. Assim, um gato? Pode ser. Meu Deus. Ó, isso aqui. Isso! Parece um coelho. Parece um coelho. É isso. Mas que seja um coelho, vai, coelho. Um coelho, tá bom? É um animal. Esse aqui é um animal. E eu tentei um cachorro, porque eu vou sair um coelho. Não dá para desenhar isso assim, né? Aí, você desenha melhor a florzinha, né? Mas fica melhor o animal para a gente entender essa questão do instinto. Concorda que tanto o homem faz coisas por instinto, como o animal também faz coisas por instinto? A gente não tem aquele que é maquinal, de respirar, né? Mas de respirar, de se reproduzir, de coração bater, né? A necessidade fisiológica, a questão de sexo para procriação, os dois têm, tá certo? Os dois têm. Agora vamos às sensações. Tá? Quando se tem isso aqui, ó, fome. Quando tem fome, qual é a resposta do coelho? Ele vai procurar um matinho, alguma coisa para ele comer. Ele vai se mexer, ele vai procurar algo que seja comestível para ele poder comer. E o homem? A gente vai procurar também para cozinhar alguma coisa, comprar e cozinhar. Mas olha bem, o coelho, vamos supor assim, que ele come o quê? Cenoura.
Ele só come cenoura ou ele come mais coisa? Vegetais. Ele come mais coisa, né? Que a gente bota na cabeça lá no desenhozinho desde pequeno que ele Come come. vegetais. Tá. Então, mas vamos lá, ele come cenoura. Cenoura e vegetais. Alface, as coisas como? Come. Então tá bom. Então ele vai à procura da cenoura. Como é que eu vou desenhar a cenoura? Manuel. Eu tô querendo desenhar. Tá difícil. Ó, cenoura. Tá bom. Ele tá aqui atrás de uma cenoura. Agora ele come. O homem, ele também come o alface, também come a cenoura? Come. Só que o homem, ele age por instinto para procurar a comida? Sim. Só que ele tem só o instinto? Não, porque ele já tem a inteligência de pensar no que ele quer comer. Exato. Ele já pega e fala assim, hoje eu não quero comer alface. Nem eu, nunca vou pensar comer uma alface. Vou comer então, uma feijoada. Eu até comer cenoura, um bolinho de cenoura até que vai. Deu para entender? Sim. Eu pego e gosto muito do bolo de cenoura. Então o homem, o Manuel, eu queria não comer a cenoura, eu quero comer um bolo de cenoura. Só que para fazer o bolo de cenoura a gente acha na natureza? Não. O que precisa para que o bolo de cenoura venha a acontecer? Ele tem um milagre do bolo da cenoura, a gente faz assim, tipo, vamos pedir para Deus e o bolo de cenoura vai aparecer. Ou você compra pronto. Mas você tem que usar o quê? A inteligência. Deu para entender? Sim. Então, o coelho aqui, ele tem toda essa inteligência que o homem Manuel tem? Não tem, ele vai comer o que ele encontrar. Cara, ele vai falar assim, olha, eu vou atrás da cenoura, não achei a cenoura, eu vou atrás da alface. Se não achou a alface, eu vou comer o agrião. Isso, eu vou comer. Eu tenho que me virar. Deus provê, Deus proverá. Então, com certeza Deus provê, Deus proverá, porque é importante que esse animal sobreviva. Assim. Só que ele vai ter as experiências muito mais baseado no que? No instinto. Então, o que instiga o desenvolvimento deste coelho como do homem é esse instinto da fome. Está dando para entender? Sim. Como que dependendo do grau de evolução que esse princípio inteligente esteja no homem, esteja no coelho, ele vai se responder conforme o grau de evolução dele. Deu para entender? Sim. Então, isso é uma coisa. Mas vamos lá, vamos um pouquinho mais. O coelho, por exemplo, ele pensa, nossa, aqui no meu lado, no meu quintal, não tem cenoura e não tem alface. Poxa, que triste fim. Ele olha para o vizinho e pensa, vou lá roubar o dele? Não. Ele só vai. Ele tem sentimento de tipo... Enfado, né? Ele tipo, não tenho aqui onde eu moro, mas tem ali no do vizinho. Procurar, tem que conseguir. O que vai acontecer? Vai acontecer até uma briga, não vai ter? Porque tem um outro coelho aqui do lado que... vou desenhar coelho não, tá? Tem um outro coelho aqui do lado que tem. E esse outro coelho vai querer defender o dele também. Concorda? Sim. E eles vão se violentar aqui para comer. E o homem assim? Não. O homem ele vai pensar, se ele tiver um vizinho que tem um bolo de cenoura, ele começa a usar, ó. A inteligência. Eu vou lá, vou comprar, vou ver se ele quer comprar, vender. Se ele não quiser vender, o homem que já vai usando a cabeça vou ver dele. Se ele pelo menos me dá um pedaço, meu Se eu pedir, eu convenço ele, senão eu vou partir para a violência, eu vou roubar. Deu para entender? Sim. O homem já usa a inteligência para misturar o problema dele de fome. Então, essa que é a questão do grau de evolução. Por exemplo, agora você divide os homens aqui no grau de evolução. Tem o Manuel, que gosta de bolo de cenoura, tá certo? Certo. Mas tem o Chico Xavier. Tá certo? Certo. Tem o Chico Xavier que é superior ao Manuel. Sim. Aí o Chico Xavier aqui, vou até fazer o Chico Xavier aqui com o bonezinho. Ó, o bonezinho. Isso aqui é um boné, tá? Tá. Vou desenhar agora ficou parecendo um bonezinho. Esse é o Chico. O Chico, ele vai usar dessa técnica do Manuel de partir para a violência? Não. De jeito nenhum. Não é? O Chico vai procurar
ele vai ter a fome é a mesma? Sim, vai ter a mesma fome. A mesma fome. A vontade de comer bolo de cenoura também é a mesma? É a mesma. Só que a inteligência do homem Manuel, para conseguir aquele bolo de cenoura, eu vou pensar conforme o meu grau de evolução. Exatamente. Já o Chico, ele já é mais purificado, ele não vai usar muitas das coisas que o Manuel usa. Está dando para entender? Sim. Então, o instinto é essa beleza que ele nos leva ao quê? A inteligência. E a inteligência aprimorada ao grau máximo nos leva ao grau de evolução. De um Chico, de um espírito iluminado. Então, a mesma necessidade. O que acontece aqui? O que aconteceu de diferente entre um homem pouco evoluído e um coelho para o Chico Xavier? A forma de pensar, né? A forma de agir. A forma de utilizar A inteligência, que é na sua base rudimentar o próprio instinto. Sim. Então, é você, o homem pouco evoluído, Manuel, eu posso vir a usar de violência para atingir um determinado fim, para suceder uma necessidade minha. Já um espírito evoluído como o Chico, ele vai usar violência ou ele vai usar uma virtude? Virtude. Deu para entender? Uhum. Aqui ele vai usar uma virtude. Essa que é a jogada. Então, aquele ser mais evoluído, ele não utiliza a inteligência dele com o defeito, com o erro, ele usa com a virtude. Então, ele é inteligente, ele é mais inteligente, só que ele nunca vai pela saída do quê? Próxima do animal, que é o quê? A violência. É porque nós não soubemos desenhar um leão, porque se fosse um leão, imagine um leão. Nível de violência. O leão vai à violência, porque ele é um ser que tem garras enormes. Então ele não é que nem um coelhinho, ele não teria a paciência de ir lá, né, olhar o Manuel lá comendo o seu bolo, e ele fala assim, eu vou comer o bolo e o Manuel junto. Então ele não tem esse negócio. Então a questão toda nossa aqui, para que a gente venha desenvolver, você entender a lei de conservação, é esse mecanismo em que nós, criaturas, né, princípios inteligentes, estamos em que fase da nossa evolução? Se nós ainda estamos na fase de espíritos inferiores, a gente ainda vai ver pessoas muito inteligentes, mas usando a inteligência com virtude ou com erro? Com erro. Então não é para a gente chegar e falar assim, nossa, que coisa surpreendente, como o mundo é assim. Não, o mundo é movido pelos espíritos que estão encarnados nele. Então, se a maioria dos homens pensa no erro, eles vão procurar a saída pela violência, que inclusive é dos flagelos do Espírito que a gente viu na última aula lá, que é da guerra. Sim. Se fazemos a guerra da cenoura, porque todo mundo quer comer bolo de cenoura, e só aquela terra de lá que tem cenoura. Então o que a gente faz? Ao invés de ir lá conversar, meus irmãos, vamos dividir, né, um pouco dessa cenoura. Um comportamento nosso que foi assim. Digo nosso porque eu estou falando no geral. Você lembra que no mundo da Covid o pessoal começou a comprar papel higiênico? E aí teve gente no mercado que começou a sair no tapa por causa do papel higiênico. Saiu no tapa. Então assim, no vez de vamos dividir... Vamos dividir a mãozada. Então, isso aí mostra para nós o quê? O quanto nós ainda estamos movidos pelo instinto de conservação, cada um conforme o seu grau de evolução. Então, uma característica de um espírito que está lutando contra as suas más tendências, que somos nós espíritas, é reconhecer onde que nós estamos usando o instinto demais em detrimento de inteligência. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é qual o grau da nossa resposta às nossas necessidades, seja ela qualquer fisiológicas, em que nós procuremos a resposta mais próxima das virtudes. Por exemplo, a lei de conservação, você tem a procriação. Como é que o homem agia antigamente? Era pela força. Era, não é? Porque ele estava muito perto do quê? Do animal.
Mas isso é condizente com a evolução do ser humano? Não. Nós iremos cada dia mais abandonar isso e só irão prosseguir nesses mundos mais evoluídos os espíritos que desenvolverem inteligência aliada à moral, que é o que é na verdade. Né? Quando você enriquece a inteligência, é quando você pega a inteligência e soma com a moral cristã, né? A moral do Cristo. Porque moral por moral tem várias morais, mas é a moral do Cristo. Então você alia isso. Então essa moral baseada nos ensinamentos do Cristo, né, de Jesus, faz com que nós pensemos detidamente não só no que estamos fazendo, como nas consequências. Agora, quem tem instinto pensa em consequência? Não. Aquele espírito pouco evoluído, nas suas primeiras encarnações, que tem uma inteligência, muito pelo contrário, ele tem um instinto muito forte, a inteligência rudimentar. Ele vai partir para uma questão moral, em analisar alguma coisa pela moral? Não vai. Como é que esse bicho aqui, ele vai desenvolver o instinto dele, a inteligência dele? Ele precisa ser domado no seu medo. Como que isso funciona, Manuel? Não entendi. É só a gente olhar como é que eram os primeiros homens. Era a lei do mais forte. Certo. Então só sobrevivia aquele que era o mais forte. O mais fraco morria. Então, mas morria por quê? Porque na verdade qual era aquele dos medos dele? Era o grande medo, era o medo do quê? Da morte. Certo? Era o medo da morte. Então o medo da morte, ele está muito ligado ao que é a conservação da espécie. Então, aqueles que eram mais fortes, eles suplantavam pela força e matando uns os outros, certo? Para garantir a subsistência dele. E usava a inteligência como mal, né? Para conseguir os seus feitos. Então, uma parte muito grande dos espíritos inferiores, eles têm como característica o medo da morte. Você vê isso nos espíritos elevados? Não vê. Por que será que os espíritos mais elevados não têm o medo da morte? Porque, na verdade, eles já entenderam como as coisas funcionam, né? Os espíritos evoluídos, eles já entenderam que a morte faz parte da história. É um processo que todos precisam passar do mesmo jeito que nasceram. Já aquele que é um homem que ainda é muito pouco evoluído, ele acredita que a vida dele, o confronto com a morte, faz com que ele deixe de existir, ele deixe de fazer parte da história da Terra. Então, tudo bem até aí? Ah, certo. Deu para entender? Deixa eu ver se eu vou mostrar aqui. Posso ler aqui. O André Luiz, né, ele tem uma passagem no livro No Mundo Maior que ele faz ele tem uma explicação que ele fez um resumo muito interessante. Ele falou assim, olha, no panorama da evolução, né? Ele esclareceu quanto ao instinto e à inteligência. O princípio inteligente afastou-se do leito do oceano, quer dizer, quando ele estava ainda começando como o quê? Um peixe. Atingiu a superfície das águas protetoras, quer dizer, do fundo do mar chegou na superfície da água. Moveu-se em direção à lama da margem. Lá ele se debateu no charco, quer dizer, não tem os girinos lá, os sapos e tal, que eles vivem, né? Eles são aqueles animais que estão em dois mundos ao mesmo tempo, né? Convivem em dois mundos. E atingiu a direção das margens, debateu-se no charco e chegou à terra firme. Experimentou na floresta o copioso material de formas representativas. Ergueu-se do solo,
quer dizer, subiu para... se levantou, contemplou o céu. Depois de longos milênios, ele aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar, sentir, conquistou a inteligência. Porque a inteligência é uma conquista para esse espírito, para esse princípio inteligente. Porque na hora que o princípio inteligente ele consegue conquistar a inteligência, é a marca que faz com que ele deixe de ser o quê? Um mero animal. Ele deixa de ser animal e passa para o mundo dos homens, né? E aí ele faz essa conquista. Então ele viajou do simples impulso para a irritabilidade, e da irritabilidade à sensação, e da sensação para o instinto, e do instinto para a razão. Nessa penosa romagem, inúmeros milênios lhe correram para chegar até nós. Quer dizer, é uma soma de experiências que vão construindo o ser que nós somos. Então é normal, a gente não precisa ficar assustado com ideias assim, tipo, eu não sou inteligente. Isso quer dizer o quê? Será que isso é uma verdade? Não, mas você está aprendendo. Da onde você veio para onde você está já houve uma evolução. E é um processo. Não, um processo de aprendizado. Às vezes a gente está encarnado aqui, a nossa inteligência não está completa. A criação divina é uma criação que elas... Você quer ver uma coisa que os espíritos nos ensinam, os superiores, que a gente pensa muito pouco a respeito? É a questão de que Deus, Deus nos criou. Mas você acha que essa criação acabou? Não. Eu acho que ele está criando. Está criando ainda. Nós mesmos ainda estamos sendo criados. O Manuel de hoje, ele é uma obra mal acabada do início da obra que será o Manuel perfeito do futuro. Deu para entender? Sim, sim. Então, todos nós estamos numa criação constante de Deus. Então, você não pode se condenar a que eu sou burro. Calma, criança. Você realmente pode ter algumas atitudes que não denotam uma inteligência muito aprimorada, mas isso não quer dizer que você é isso. Você pode querer se aceitar como sendo isso por erro de avaliação sua, até pela sua inferioridade. Você se acreditar nisso, mas esse é o primeiro grande erro, porque tudo no mundo ainda está sendo construído por Deus. Então nós estamos nessa escala de evolução que a lei de conservação, ela é aquela ferramenta que nos obriga a caminhar. Ela fala assim, olha neném, você tem um corpo físico. Se você não conservar esse corpo, o que vai acontecer com você? Vai morrer. E para aquele que não entende ainda que existem várias vidas, ele vai entender o quê? Que é o fim. Que é o fim. Então eu tenho que lutar contra a morte. Tenho que lutar contra a fome, tenho que lutar contra aquele que quer me matar, eu tenho que lutar. Então, é uma construção. Então, a lei de conservação, imagina se ela não existisse. Se a gente não tivesse esse instinto, faz assim, não, fica sossegado, que Deus provê, Deus proverá. Ninguém precisa fazer nada. A gente vai ficar aqui pensando, estou com vontade de comer bolo de cenoura, e Deus vai bater a campainha, vai tocar e vai falar assim, gente, Manuel, meu querido, é você que criou o bolo aqui. Trouxe o bolo de cenoura. Trouxe o bolo de cenoura para você. Deu para ver que eu estou com vontade de comer bolo. Né? Então, essa construção que todos nós temos, né? Que ela é feita desse... Ele está pensando que não tem ninguém aqui. Será que ele está pensando que são os espíritos que estão falando aqui dentro? Acho que ele vai assustar com nós. Boa tarde. Tudo bom, doutor? Bom. Então, nós, nessa luta que a gente tem, a conservação como lei, ela é bem compreendida como uma necessidade que nós temos de ser ela uma ferramenta da lei de Deus para fazer com que esse ser que foi criado por Deus, esse princípio inteligente, se anime a dia após dia a lutar para quê? Pela vida.
Tá você carregando peso, né? Mas você. Mas agora já. Não, Felicidade já deu, já. Mas você, eu vou te falar. Tá vendo? Tem uns que usam a inteligência, entendeu? Desse jeito. Tá? Fez cirurgia de hernia e fica carregando peso, meu. Esse negócio pesado. Tem juízo não. Aí. Então vamos lá para o livro dos Espíritos. Estamos. Lei de Conservação 702. 702. Cadê você? Aqui. Achei. Quer que eu leia? O instinto de conservação é uma lei natural? Sem dúvidas, ele é dado a todos os seres vivos. Qualquer que seja o grau da sua inteligência, em uns ele é puramente maquinal, em outros ele é racional. Então quer dizer, tem aqueles que são como os animais ou muito pouco desenvolvidos, que eles agem por instinto. Só vai. Tem criatura que age por instinto. Tem gente que usa muito pouca inteligência. Que só vai. Depois você fala assim, nossa, por que você fez isso? Nem sabe o que fez. estava nervoso. Não sei. Por que você... Não sei. Porque eles agem muito mais por instinto que por inteligência. E já tem aqueles que usam muita inteligência, né? Com qual objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos devem concorrer para os mesmos objetivos da providência. É por isso que Deus lhe deu a necessidade de viver. Aliás, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, e eles o sentem instintivamente sem se aperceber. Está vendo aquilo que nós falamos da construção, né? Nós ainda estamos sendo construídos. E às vezes Deus coloca certas necessidades difíceis de serem atendidas. Você acha por quê? Porque Deus é mau? Não, é porque Deus quer desenvolver a nossa inteligência também. Quer ver? Sabe que eu nunca tinha pensado por esse ano? Quando você falou agora assim, você acha que nós somos uma obra completa? Verdade. Não somos. Não somos. Ainda estamos em criação, ainda Não estamos somos. Lembra que eu falei para você que processo. você do primeiro dia do curso para você no final do último dia, você vai ser outra pessoa. Você vai falar assim, nossa, eu sou outra. Não sou mais o mesmo. Mas por quê? Porque você é uma construção, é uma evolução. Então, às vezes, Deus coloca algum tipo de necessidade, tipo que nem a pandemia. Cria algumas dificuldades, mas para pedir para o homem desenvolver outras habilidades. Entre elas, habilidades e virtudes morais. Deu para entender? Então, o homem é forçado a usar os neurônios para fazer o bem. Ele, forçosamente, ele precisa desenvolver isso. 704. Meios de conservação. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir. Certo, e se ele não os encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de conseguir. Essa é a razão por que faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que habitam, visto que só o necessário é útil e o supérfluo nunca é. Lembra que nós estudamos sobre a questão da alimentação? Há muitos anos atrás, pensando com a inteligência que o homem tinha no século XVIII, o que o homem pensava? A idade média dos homens o homem idoso era 45 anos. Hoje, 45 anos, você está jovem. Hoje, idoso é o quê? Há mais de 65. Então, o que se pensava? E se não ocorressem as mortes, né? O que aconteceria? Não teria alimento para todos. Certo? Certo. Então, mas o que acontece? O homem vendo essa dificuldade, ele começou o quê? A pesquisar, a desenvolver a ciência e começou a dar respostas às dificuldades que Deus foi criando. Então, conforme foi se criando as dificuldades, o homem a desenvolve a inteligência e traz a resposta. Entendeu? Certo. É tudo uma
Sim. uma coisa providencial. 705. Porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. É que ingrato o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é o resultado da sua imperícia e da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Olha o árabe no deserto. Acha sempre do que viver, porque não cria para si necessidades factícias. Desde que haja desperdiçado metade dos produtos em satisfazer a fantasia, que motivos tem um homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo quando chegam os dias de penúria? Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Então, olha o que os Espíritos estão falando. Eles estão falando que quando ocorre a falha, é quando nós somos extremamente o quê? Ambiciosos, queremos o supérfluo, não nos contentamos com o necessário, a gente quer o supérfluo. Mais que o necessário. A gente come celular? Não. Mas a gente cria necessidade do celular. É que nem agora. Você vive sem o 5G? Sempre vivi sem o 5G. Eu gastei dinheiro nesse celular para ele ter 5G. Agora você pergunta para mim quantas vezes o 5G entrou nesse celular? Né? Nunca! Tanto é que eu nunca mais vou gastar dinheiro com isso. Só que eles vão criando outras necessidades. Não, você tem que ter uma câmera Wi-Fi lá, que faça todas as funções, quer dizer, a necessidade criada pelo supérfluo. Então a gente esquece do que é necessário para buscar o supérfluo. Exatamente. E quando a gente procura isso, aí que está o nosso erro, né? Mas, de novo, o homem usando a sua inteligência, ele vai conseguir responder e resolver esse problema. Se a gente não pensasse, não gastasse tanto com o supérfluo, dividisse igualmente também, não contava com ninguém. Por bens da terra, unicamente se devem entender os produtos do solo. O solo é uma fonte primacial, de onde dimanam todos os outros recursos, pois que, em definitivo, esses recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra se deve, pois, entender tudo que o homem pode gozar nesse mundo. Então é tudo que está na natureza. Tudo que está na natureza, ele tem a sua ação de existir. Às vezes o homem ainda, ele não compreendeu da existência de muitas coisas. Mas se ele esperar a hora certa e correr atrás das necessidades que o mundo vai pedindo, ele vai chegar e vai ter resposta para todas as questões. Vamos supor. Você está com gastrite. Gastrite é uma necessidade criada por um exagero qualquer. Exato. Você se exagerou lá e criou uma necessidade. E aí você descobre que, nossa, aquela plantinha lá, aquela ervinha insignificante, quer dizer que ela é boa para ir, deu para entender? Sim. Aquilo que você não dava nenhuma importância, passa a ser importante. Então, quer dizer, tudo que nós vemos na natureza existe é porque ela tem uma função. Mas eu não sei qual que é essa função. Calma, criança. Você está com essa pressa por quê? Entendeu? Para que você quer ter resposta para tudo? Espera. Talvez aquilo que hoje você menospreza, no futuro vai ser a solução do problema. Só que você ainda não chegou na necessidade deste problema. Nossa, Manuel, que coisa mais maravilhosa. É maravilhosa e complicada, porque coisas que hoje a gente está descobrindo, assim, você está pesquisando, está descobrindo, na verdade elas estavam adormecidas e quase que foram dizimadas. E hoje se corre atrás disso. Por quê? Porque são coisas valorosas. Por exemplo, tem a história
Tem uma árvore lá na Francisco Morato, conhece a Francisco Morato? É lá pro meu lado. Lá perto, lá no indo pro Morumbi, né? E ali tem uma árvore, que essa árvore, ela ficou famosa. Por quê? Ficou famosa. Os brasileiros passavam lá do lado da árvore, batiam com o carro na árvore, quebravam o galho da árvore, cortavam o galho da árvore, queriam cortar a árvore fora, e os japoneses não deixavam. A colônia japonesa, você olhava lá, a colônia japonesa cuidava do jardim, arrancavam as folhas e levavam para casa. Pegavam gente, qual é o nome daquele negócio? É baga que fala, do fruto, né? Ah, sim. Que é da semente, né? Semente, sim. Levavam embora. E os brasileiros? Nem aí, pra saber o que é. Sei lá, essa japonesada. Chama assim, né? Japonesada. Essa Sim. japonesada vem aí e cuida disso aí, não sei o quê. Até que teve um dia que um brasileiro chegou e resolveu conversar com o japonês aqui. Chegou e falou assim: ô japonês, por que vocês têm esse cuidado com essa árvore? Adivinha o que o japonês falou? É só japonesinho velhinho, hein? E tudo exposto, tudo ativo, né? O japonês fala: você acha que a gente tem essa disposição por quê? Porque a gente come essa folha. A gente toma chá dessa folha, a gente come essa folha. Qual que é o nome dessa árvore? Não sei qual que é. Vou te dar o nome dela. Aqui, ó. Moringa. A moringa. A moringa. Eu fui atrás dessa árvore, eu peguei a folha dela, eu plantei uma árvore dessa e eu comi a folha da ioca, eu não como verde. É isso que eu ia falar. Você testou. Mas a moringa eu como, a Mas folha é amarga, o chá é amargo, eu como aquele negócio amargo, eu boto no meio do pão assim, eu como, e isso dá uma disposição Sério? fenomenal. Por isso que eles falam chá de moringa, não sei o que. Tome e veja. Não acredite em mim, vai lá, faz que nem o japonês faz. Deu para entender? Então é o que? Uma coisa que existia os brasileiros que usam o quê? A inteligência, não sabiam e achavam que aquilo ali tinha que cortar aquela árvore. Que era uma árvore que ficava ali, meu. Olha, sério, a pracinha lá é uma. Sabe quando vem uma rua aqui, outra? É um triângulozinho. Todo mundo fala que a prefeitura tinha que acabar com isso aí. Os japoneses, não, pelo amor de Deus. Por quê? Porque era a coisa mais preciosa que tinha ali, era a árvore de moringa. Então, nós ainda não entendemos de muita coisa que ainda vai rolar. E nós só vamos aprender através do quê? Do tempo. E aí, quando a gente for desenvolvendo a nossa inteligência, a gente for caminhando, a gente vai olhar e vai falar com as coisas que estão na natureza e que trazem a cura, e a gente não tinha, às vezes, no quintal. Inclusive, eu conversando com um dessas. Você sabe, né, que essas pessoas têm uma sabedoria. Superior. Ele virou para mim e falou o seguinte: olha como é que é. Eu prestei atenção. Eu não sei se você sabe, eu tenho uma das coisas que eu mais admiro. Não, é a coisa que eu mais admiro. Não é a inteligência. Você fala assim: não, você gosta de. Não é a inteligência. É a sabedoria. Tem uma diferença, hein? Tem. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. Outro nível. É outra coisa. Sabedoria, para mim, é a inteligência dela. É a sublimação da inteligência à sabedoria. E aí essa pessoa muito sábia chegou para mim e falou assim: Manuel, e eu bebendo na sabedoria dele, olha o que ele falou para mim, olha só o que ele falou para mim, e como é maravilhoso. Manuel, os remédios que nós precisamos, olha a frase,
os remédios que nós precisamos, Deus coloca bem ao nosso lado. Eu falei, esse cara está tirando. Aí eu cheguei, falei, não estou entendendo. É porque nós que somos burros, a gente fica assim, né? Oh, explica melhor. Explica melhor. Aí ele virou e falou assim, se você tem uma deficiência de alimentação em qualquer coisa, olha os matinhos que nascem na tua casa. Aí eu fui ouvir. Olha, problema de rim, eu tenho lá nos matos lá de casa, nascendo no chão as ervas. Ele falou, essa aqui é uma erva que é para isso, essa aqui é uma erva que controla a pressão, aquela ali é uma erva que controla o fígado, essa aqui faz bem para isso, essa aqui, que essas são coisas que o diabético tem. E eu fui ali e falei, Jesus, amado, não é que tem razão? E é. Então, a sabedoria e Deus age bem Eu isso. fui buscar a menina, eu não vim sábado passado porque meu filho estava ruim da bronquite. E assim, de tempo ele já ficou muito ruim da gente ter que correr para o hospital. Então eu fico de olho porque meu marido, para ele tá tudo bem. Mamãe olha já sabe, né? E aí, eu atravessei a rua, minha vizinha não tinha um pé de guaco. Guaco é para isso. E ele já tinha tomado todo tipo de xarope. É guaco. Guaco é um doce. E eu fiquei pensando, caramba, já tomou 2 vidros essa semana de xarope, tá na bombinha, e tá na inalação, nada tá melhorando. Comecei a dar um guaco tá melhorando. É por aí. 706. Por bens da terra, unicamente se deve entender os produtos do solo. Não, esse nós já lemos, né? Esse aí já. 707. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância. A que se deve atribuir isso? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhe cumpre. Depois as mais das vezes, devem-no a si mesmos. Buscai e acharei. Essas palavras não querem dizer que para achar o que deseje, basta que o homem olhe para a terra, mas que é preciso procurá-lo, não com a indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muito a miúde são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza, quer dizer, as dificuldades. Quer dizer, ele cria necessidade, ele cria doença, cria a fome, cria a desgraça, o flagelo, para que a gente se movimente, para que a gente vá atrás da resposta. Então, a beleza disso, né? É uma coisa muito bela, né? Da gente entender. E a gente só vai entender isso com muitos anos na frente, né? Vai desenvolver virtudes também. Com muita dificuldade a gente consegue desenvolver isso. Leia 708 aí. Eu leio. Não há situação em que os meios de existência não dependem do modo algum da vontade do homem e onde a privação do necessário, o mais imperioso, uma consequência da força das coisas. É uma prova frequentemente cruel que deve suportar e a qual ele sabia que estaria exposto. Seu mérito está em sua submissão à vontade de Deus. Se sua inteligência não lhe fornecer nenhum meio de se livrar dos impeços, se a morte ou dever alcançar... Nossa, peraí que a minha letra aqui está tão pequenininha. Se a morte ou deve alcançar, deve submeter-se a ela sem murmura, e pensando que a hora da verdadeira libertação chegou, e que o desespero do último momento pode fazer-se perder o fruto de sua resignação. Aí ele está falando da necessidade assim que você se vê sem nada, né, e sem saída. Sendo que não tem na outra resposta, os Espíritos falaram que isso foi feito pela providência para que a gente procure arduamente a solução das coisas. Quer dizer, não se entregar. A gente não tem direito a se entregar. A gente tem que procurar. Mas quando não ver mais solução, é para o homem se resignar com a vontade de Deus. Que às vezes pode ser isso, né? Às vezes Deus pode realmente ter chegado no nosso fim e não adianta você fazer muita coisa. Você vai olhar e vai ter que se resignar e deixar na mão de Deus. E se não for a sua hora, aquele momento,
vai acontecer alguma coisa que dali você vai sair, vai continuar vivendo. Mas nunca você deve descrer e procurar deixar de lutar. Você deve usar a sua inteligência para procurar uma solução, uma saída. Porque no final das contas é isso que é o dever da conservação. Porque senão, se a gente pensasse assim, não, eu vou ter uma rodovia, eu vou atravessar a rodovia nesse exato momento e se Deus não quiser que eu morra, os carros vão parar e eu não vou ser atropelado. Tem gente que leva o pé da letra. Então, peraí, filho, você está se botando em risco. Você está usando a sua inteligência ou está sendo imprevidente? Exatamente. Você não está respondendo à lei de conservação, você está se expondo a um risco. Então é um suicídio direto. E muitas das vezes a gente age dessa forma. Que é que caia do céu. Eu vi uma vez no podcast, o cara falando isso, que ele fazia as orações para o mentor, para Deus, para ele conseguir um emprego, porque ele trabalhava numa casa espírita e ele estava achando injusto ele estar desempregado. E aí um belo dia ele recebeu uma mensagem de um amigo falando assim, manda currículo. Se ele nem currículo manda, se ele quer que o emprego bata na porta dele, né? Ele quer que o emprego bata na porta dele. Entendi. E vá, que nem hoje, foi hoje eu voltou do sertanejo. Ai meu Deus do céu, por que essa pessoa não tem uma necessidade de buscar um remédio? Eu acho que ele foi e voltou, que tinha parado. Tinha parado, não é? Tinha parado. Eu estava conversando com um vizinho. Ele colocou um convite para uma reunião de empresários de um grupo que eu já participei, de negócio, de network, que chama, né? E aí, sabe quando você fica na correria, você fala, pô, eu tinha que conversar com esse cara, mas você fica na correria dia de semana, então, aí, cima para baixo, de baixo para cima, eu acabei não falando com ele. Aí hoje eu estava fazendo minha caminhada, eu sempre faço caminhada, né? Fazendo minha caminhada antes de levar minha filha pro curso. Já tinha levado uma para levar a outra para vir para cá. Aí eu estou fazendo minha caminhada, aí eu pensei, falei, nossa, cara, eu não achei um tempo de conversar com ele. Eu vou mandar uma conversa no privado, não no grupo, né, do condomínio. Eu mandei. Aí ele começou a conversar comigo, poxa, não sabia e tal, não sei o quê. Ele é até um vizinho novo, tá lá um ano e meio, mais ou menos. E aí, eu falei com ele falou assim, poxa, vamos marcar de conversar durante a semana. Eu falei, legal, quero sobre negócio. Eu falei, legal, pô, você conhece fulano? Ah, conheço também e tal, não sei o quê. Aí a gente empacou. E aí ele falou assim, falei, poxa, se desse a gente conversava hoje. Aí ele falou, né, mas hoje não dá, porque é o seguinte, eu falei, não, eu estou fazendo minha caminhada. Ele mora bem pertinho da minha casa. Eu falei assim, não, mas ele falou, não, mas não dá, que eu tenho que ir pro centro. Aí ele falou assim, no centro. Aí eu virei, aí eu falei, pô, será que esse cara é espírito? Então eu falei assim, você vai pro centro? Eu também vou pro centro também. Eu também hoje, daqui a pouco vou tomar meu banho e tal, vou levar outra filha e dali vou pro centro. E só vou voltar de noite. Aí ele, pô, mas eu sou espírito. Aí eu falei pra ele, aí começou a falar de espiritismo. Eu falei, qual centro que você frequenta? Ele frequenta do lado de lá do bairro, lá no Butantã mesmo. Eu falei assim, nossa, eu não conheço esse centro, me passa o contato dele. E aí nós descobrimos, além de outras coisas de afinidade, a gente tem essa afinidade de sermos espíritas. Então, para você ver como a gente vai se movimentando e a gente vai usando a inteligência, e às vezes a espiritualidade aproxima as pessoas, né? Sim. A espiritualidade usa isso. Nós paramos no 709. Os que em certas situações críticas acham-se forçados a sacrificarem seus semelhantes para se nutrirem, cometem um crime? Se há crime, ele é atenuado pela necessidade de viver que lhes dá um instinto de conservação?
Aí ele responde meio grosseiro, já respondi, dizendo que é o maior mérito em suportar todas as provas da vida com coragem e abnegação, a homicídios e crimes de lesa natureza, a falta que deve ser duplamente punida. Desculpa, que ele respondeu bem ríspido, né? Não é isso. É o seguinte, quando a gente se aproxima muito dos mentores, os mentores tem hora que eles não é que eles são duros. E quando a gente tem, concorda que essa pergunta é uma pergunta tipo assim, mas olha, às vezes não é justificável um crimezinho aqui, outro lá. Por questão de sobrevivência. Por questão de sobrevivência. Então ele fala, não, já respondi. É um crime. Mas aí tem uma coisa tem uma experiência que aconteceu, muito famosa, tem até filme a respeito disso. Não sei se você já viu sobre um avião que caiu no Chile, na Cordilheira dos Andes. Eu já assisti um filme, agora já não sei se é o mesmo. Tem um filme que na Cordilheira dos Andes, lá, um avião caiu e tinha uma série de pessoas em que eles lá caíram e tiveram que começar a comer né? Mas eles não mataram as pessoas, eles comeram aqueles que estavam mortos. Se você chegar e falar assim, eles foram criminosos? Não! Eles estavam no estado máximo, né, da existência, da morte, e eles viram aquilo ali como uma solução do problema deles para a conservação da vida. Então, para que aqueles espíritos fossem colocados naquela situação extrema, imagina o quanto que deve ter tido de experiências de necessidade para que eles passassem por aquilo. Concorda? É uma coisa cruel. Eu nunca cheguei a pensar, mas é verdade. Aquilo ali é uma situação limite, né? Mas sem dúvida nenhuma, quando você usa do crime, você será punido. Porque você não pode usar essa desculpa de falar assim, não, estou fazendo isso aí para me alimentar. Existe, inclusive, no Código Penal, né? Existe lá o crime de... Como é que eu chamo o nome? Esqueci. Tem um nome. Esqueci. Que é o que você, quando você rouba para comer. Esqueci o nome. Não sei o que, esqueci. Rouba para comer, peraí. Você rouba para comer. É uma lei. Existe. Existe um crime. Esqueci, eu desligo a internet quando eu tô aqui. Pesquisar. Furto famélico. Isso. Famélico, né? Crime é famélico, isso mesmo. Famélico. É quando você. É um tipo de crime que você roubou para comer. Aí quando você prova que você fez isso, que você roubou foi para comer, a lei dos homens te protege. Te olha diferente. Fala, não, mas aí ele. Mas difícil entrar nessa atualmente, né? Apesar que em alguns lugares pode ser, não sei. Não, mas esse crime famélico, você provando que você fez aquilo para comer, você não roubou para sair vendendo, para não ser, não, foi para comer. Você é perdoado pelo crime. Mas entenda, isso é na lei dos homens. Na lei de Deus será? Entendeu? Entendi. Porque você pode pedir. Você pode pedir. 710. Nos mundos mais apurados, de mais apurada organização, tem os seres vivos necessidade de alimentar-se? Tem, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os nossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os nossos alimentos. Então, da mesma forma que os espíritos evoluem, os corpos evoluem, os alimentos também evoluem com ele. Então, nos mundos superiores, a gente sabe que tem espírito que não se alimenta com o mesmo tipo de alimento nosso.
o alimento, tem lá da nosso lar lá, que se alimentava de sopinha, né? Só de sopinha ninguém aguenta. Mas os espíritos mais